Conheça a verdade e a verdade vos libertará. O convite de hoje é para que a gente viva com mais verdade, que a gente aprenda a tirar fora da nossa vida o hábito da mentira. Quantas vezes nós ficamos presos porque nós mentimos? Ou seja, falamos uma coisa e depois não cumprimos, ou temos que nos explicar diante de uma mentira que muitas vezes não leva a nada. A mentira não é algo que a gente deva cultivar. Nenhuma desculpa. Às vezes, quantas vezes damos algumas desculpas de algumas coisas? Alguém nos convida para ir num lugar e a gente fala: ah, eu não vou por isso, por aquilo. A gente acaba contando uma mentirinha. Saiba que não existe mentirinha ou mentira. Mentira é mentira e é errado. Por isso, quando a gente conhece a verdade, quando a gente fala a verdade, a gente se liberta. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Em João 8 nós encontramos, mais uma vez Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí os judeus ficaram se perguntando: será que ele vai se matar? Por que ele diz: para onde eu vou, vocês não poderão ir? E Jesus continuou falando: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Perguntaram: quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Ou seja, Jesus só falava a verdade. E ele falando a verdade, muitos achavam que ele estava mentindo, que ele estava inventando. Mas Jesus tinha toda aquela convicção de falar, ele não tinha medo, porque ele sustentava a verdade que ele estava falando, porque não era a verdade dele, não era a opinião dele, era a verdade de Deus. E ele falou: tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Imagine hoje se alguém chegasse falando pra gente que é filho de Deus. Será que nós acreditaríamos? Então imagine naquela época as pessoas ouvindo isso, mas Jesus só falava a verdade. E mesmo assim não criam nele. E não só ele falava, como ele mostrou milagres e maravilhas. E mesmo assim as pessoas não acreditavam nele. Mas ele só falava a verdade. Ele falou: aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Será que nós fazemos aquilo que agrada a Deus? A gente precisa refletir todos os dias nas nossas orações, quando chegarmos do trabalho, depois de um dia de trabalho, na hora das orações, sempre perguntar para Deus, mostrar e nos perdoar se naquele dia nós fizemos algo errado, algo que tenha desagradado a Deus. Jesus tinha essa preocupação de sempre fazer o que agradava a Deus. E quantas vezes nós queremos agradar outras pessoas e desagradamos a Deus? Quantas vezes aceitamos convites que não é para a gente aceitar? Aceitamos estar em projetos, em grupos que não é para a gente estar. A gente faz para agradar outras pessoas e muitas vezes a gente não agrada a Deus. Quem de vocês ou de mim muitas vezes não recebeu um convite de um amigo, de uma amiga, e para não dizer a verdade ou para não magoar a pessoa, a gente criou uma desculpa qualquer. A gente disse que já tinha compromisso, que já tinha algo agendado e a gente não falou a verdade. O que isso acontece? Isso também é mentira. A gente omitir a verdade, dar uma desculpa, também é mentira. E a gente corre o risco
de amanhã depois tropeçar na nossa própria mentira. Como a minha mãe sempre falava, que a mentira tem perna curta. Tudo aquilo que a gente diz e que não é verdade, uma hora a verdade virá à tona, porque a verdade liberta. E quando a gente não dá desculpa e a gente fala a verdade, por que a gente não quer aquele convite, por que a gente não vai aceitar, aquela verdade nos liberta. É muito difícil, é desafiador, porque a gente não quer magoar outra pessoa. Mas quantas vezes, para agradar outra pessoa, a gente desagrada a Deus? A gente mente. E quando mentimos, isso desagrada muito a Deus. Jesus nos ensina o tempo todo. Tudo que ele falou é verdade. Ele só falava a verdade. E ele mesmo disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. As pessoas diziam: mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como que está dizendo que a verdade vai libertar se nós somos livres? Jesus respondeu: todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou seja, a verdade sempre vai nos libertar. A mentira, o pecado, nos transforma prisioneiros daquela mentira ou daquele pecado. Quando a gente fala a verdade, a gente se sente livre, a gente se liberta. E foi isso que Jesus nos ensinou com essa passagem, a sempre dizermos a verdade, acreditarmos na verdade. E ele diz ainda: no entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhe digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de pecado algum? Eu estou falando a verdade. Por que vocês não creem em mim? Até hoje, quantas pessoas, assim como eu lá atrás, duvidava da existência de Jesus? E o tempo todo ele nos mostra esta verdade, que ele existe, que ele é próprio Deus, que se fez homem para estar aqui entre a gente, para sentir o que a gente sentia, para sofrer o que a gente sofria na pele, para que ele hoje pudesse nos compreender, para que ele pudesse ser tão misericordioso quando a gente faz as nossas orações, quando faz as nossas preces a ele. Por isso, siga o exemplo de Jesus, fale somente a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.